Olá, muito boa noite, amigos queridos. Quanta satisfação para nós reunir aqui nessa mesa redonda para uma roda de conversas, amigos tão especiais, né? Estamos aqui hoje recebendo o Vitor Hugo, carinhosamente chamado de menino, né? E estamos recebendo o Marconi, o médico cardiologista de esportes, um estudioso da doutrina, e um amigo muito querido também, Marcelo Orsini, né? Que sucessivas vezes já esteve aqui conosco. E hoje nós vamos tratar um tema super atual, interessantíssimo, né? Que trata das aflições por que passamos e a resiliência que nos é necessária para superar os momentos de dificuldade. Aos amigos de casa, né, que estão chegando aí, a nossa gratidão pela sua presença. Esperamos que seja muito interessante para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, e que nós possamos contribuir para o esclarecimento, o amadurecimento dos nossos corações e, ao mesmo tempo, nos ilustrando, né, nos preparando para sermos melhores do que temos sido até então. Então, amigos queridos aqui da Roda de Conversas, né? O nosso boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aí pelo Vitor, né? Boa noite, Rubatino, boa noite, Marcelo, boa noite, Marconi, boa noite a todos que nos acompanham. É mais do que uma alegria, é um presente estar aqui. Eu peço a Jesus que nos abençoe de todo o coração. Marconi. Boa noite a todos, fico muito feliz de participar dessa mesa, de ser novamente convidado por você, Rubatino, e estou muito feliz de conhecer o Marcelo e o Vitor, o menino, e que a gente possa fazer, né, uma noite que possa ajudar as pessoas a compreender esse conceito de resiliência, além do campo da engenharia, não é isso, Marcelo? Você que é o nosso engenheiro. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, Rubatino, Marconi, Vitor, todos os que estão conectados agora com o Ideal Cristão, através das atividades do Grupo Sheila, que nós amamos. E realmente nós pretendemos dar a nossa pequena colaboração, né? Então nós temos aí um menino, um médico e um engenheiro aposentado. Vamos ver se vai dar certo com a doutrina espírita, né? Tomara que sim. Muita paz. Com certeza, né? Acima das profissões que eventualmente possamos ter, temos aqui espíritas dedicados ao conhecimento, à busca da pesquisa, né? Do desvendar horizontes e entender melhor a dinâmica da vida. E nós vivemos, né, no momento atual, e já de longa data é assim também, né? Muitas aflições, né? Não foi à toa, né, que Jesus, certa feita, ele nos disse: neste mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu consegui vencer o mundo. Então, abrindo essa nossa essa nossa roda de conversa, essa mesa redonda, né? Nós queríamos colocar esse assunto, né? Das aflições e da maneira como podemos encará-las diante das dificuldades da vida, né? Queria começar aqui pelo Vitor. Pode ser, Vitor? Vamos lá. Jesus sabe o que faz. Vamos iniciar. Essa é uma fala bastante curiosa, né? Que partindo de Jesus pede-nos uma certa reflexão. O Cristo, ele, como um bom professor, ele orienta o aluno em relação ao caminho. Ele não vai fazer, né, nada a não ser instruir e orientar o aluno para conduzi-lo à excelência dos melhores e mais profundos objetivos que ele deseja traçar. E nesse particular, quando Jesus nos traz acerca das aflições, nada mais nos fala, né, de um processo natural que todos nós, diante da vida, nós estamos como que ali fadados a passar. Reconhecendo no sofrimento, aqui, não a questão expiatória, mas o processo de aprendizagem
aonde a gente se vê, se a gente imaginar numa academia, a gente sempre se vê diante dessa dor, desse sofrimento que fala do exercício, aonde a gente está ali chegando ao nosso limite. A gente vê um aluno que vai lidar vai mergulhando em profundidade em lições com um maior grau de complexidade, que ele vai se ver em situações desafiadoras, em que ele terá que se posicionar, repensar, refletir, ponderar acerca da sua própria condição. E ao trazer essa temática, Jesus, né, não floreia o caminho, mas ele nos indica a estrada. Olha, vai existir alguns percalços, desafios, tribulações de diversas ordens. Aqui ele não restringiu a um grupo particular, mas tem de bom ânimo, porque é preciso reconhecermos que, se é natural estarmos aí a todo momento com experiências de diversos teores, é preciso reconhecer que guardamos em nós grandes patrimônios e neles podemos ter o bom ânimo, porque não só temos condições de ir além daquilo que supomos ser nossos limites, como também cada um guarda consigo diante das provas que, por vezes, somos defrontados no caminho. Seja dentro de nós ou fora de nós, sempre encontraremos, porque o universo ele tende para o moral, ou seja, o bem é a métrica divina que nos entoa a marcha evolutiva. E, portanto, ter esperança de que as coisas vão melhorar não é frase motivacional ou vídeo querendo amenizar, anestesiar alguém, mas é verdadeiramente compreender um princípio que está na lei. Que bacana. Batino, se você me permite, já que o nosso querido menino falou muito bem, Jesus sabe o que faz, e ele realmente soube quando te inspirou a escolher o menino para começar essa discussão, porque ele fez uma introdução belíssima e ele tocou num assunto muito interessante, que é a questão do exercício, né? E hoje mesmo eu conversava com os meus pacientes, aos quais eu estimulo que façam exercícios físicos para que melhore a sua condição física. E muitas vezes nós estamos diante de situações onde, na verdade, podemos estar muito bem fisicamente, mas muito mal do ponto de vista psicológico, emocional e espiritual, faltando-nos muitas vezes uma espécie de treino, né, nessa área espiritual. Então, é importante que, para buscarmos a resiliência, que eu tenho certeza que o Marcelo vai fazer uma boa conceituação para a gente, e eu e o menino estamos aqui fazendo, então, essa introdução inicial, nós temos que largar o nosso sedentarismo espiritual e começarmos, obviamente, se nós cremos, né, se nós temos fé, por que não exercitar essa fé? Né? Por que não estudar? Por que não ir atrás das informações que vão nos estimular e agir, assim como o exercício físico, de uma maneira preventiva às dificuldades da vida, né? A vida ela é extremamente resvalosa, extremamente dificultosa, com suas questões, né, infindáveis, e se nós estivermos ativos espiritualmente, ativos psicologicamente e mentalmente, naturalmente as dificuldades poderão ser ultrapassadas e muitas vezes nos servirão para que fiquemos ainda mais fortes. Da mesma maneira que um atleta treina cada vez mais para conseguir bater as suas metas, muitas vezes eu acredito que nesse plano, nesse grande, que eu costumo dizer, nesse sistema operacional existencial, já que nós estamos falando também com jovens que compreendem essa linguagem, né, da tecnologia, nós temos então um grande arquiteto do universo regendo várias tarefas que precisam que nós estejamos treinados, que estejamos atentos e possamos agir de uma maneira preventiva. E muitas vezes, mesmo sendo, obviamente, bem treinados em alguns aspectos, não deixaremos de cair, porque as quedas elas serão muitas vezes inevitáveis e elas ultrapassarão o nosso ponto, muitas vezes, de resiliência que nós tínhamos até aquele determinado ponto, para justamente nos tornarmos pessoas mais fortes, mais resilientes.
Então, quando você, Rubatino, me convidou, né, para falar um pouquinho sobre resiliência, eu me lembrei de 4 pontos que eu acho que também podem nos ajudar a conduzir essa exposição que nós estamos fazendo. E o primeiro deles, como não poderia deixar de ser, quem me conhece, foi Guimarães Rosa, que diz que viver é muito perigoso. E viver é muito perigoso, né? Um menino que vai ser o futuro professor de português, que provavelmente vai ler em algum momento, se é que já não leu Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um dos grandes né, escritores da alma humana. E ele diz uma coisa que me chamou muita atenção nessa primeira fase da nossa discussão, que ele fala assim: a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E a coragem faz parte desse processo de resiliência. Em segundo lugar, lembrei do Getsemane, justamente o vale das aflições, que também é o vale da salvação, é o vale onde Jesus passou a sua maior agonia, né, antes de ser crucificado. Ou seja, quais são os nossos vales de angústias e de sofrimentos, né, nessa vida tão complexa que nós temos. Em terceiro lugar, o deserto de Paulo, né, Paulo Estevão, que também a gente pode abordar. E em quarto lugar, Leon Denis, que coloca no Poder da Vontade que querer é poder. E aí, eu passando para o Marcelo, eu coloco: nós queremos? Ou seja, né, Marcelo, sobre resiliência, sobre querer é poder. Se querer é poder, o que nos falta para conseguir? Né? O que move dentro do poder da vontade? É isso aí, meu querido. É com você agora. Pois é, mais do que médico, um poeta entre nós, né? Nos ajudando aí a elevar o nível de pensamento para que a gente se aprofunde nas questões da vida de uma forma bela, porque realmente não vai faltar oportunidade para a gente precisar de coragem e de sermos impulsionados diante de obstáculos, né? A palavra resiliência, ela tem um sentido no campo da física, dos materiais, daquele tipo de substância que você deforma e ela volta ao seu estado anterior naturalmente. Então essa palavra, ela é adaptada de forma figurada à capacidade natural nossa de nos recuperarmos perante situações adversas, problemáticas, né? É a famosa superação, a nossa adaptação às intempéries, né, da vida. Uma coisa bacana que aconteceu aqui durante a fala dos dois antecessores aí, pessoas que eu estou tendo o prazer de conhecer agora nesse encontro virtual, é que eu comecei a lembrar uns fatos aqui que eu não tinha pensado em comentar. E eu vou falar alguma coisa até a título de ilustração, porque eu conheço um caso de um rapaz ligado a parentes de um amigo nosso, que ele indo de moto ali na Avenida do Contorno, próximo ao Mater Dei, se não me engano, ele teve um acidente que ele foi atropelado da forma mais inesperada. Uma pessoa que estava vindo na pista contrária do outro lado do canteiro resolveu fazer uma conversão completamente proibida ali. Pegou ele, jogou ele longe, vamos dizer assim, e foi embora. E não deu satisfação, nem ele sabe quem ele atropelou. E esse rapaz, ele passou 3 meses no João 23 e mais de um mês desses no CTI do João 23, convivendo com casos assim de pessoas, né? Vamos falar, ala dos motoqueiros estrupiados. Eu sei disso porque o meu amigo ficou lá com ele vários dias, pernoitou com ele. Então ele era um professor de educação física, um cara de sucesso, ele tinha muitos alunos. E aí?
Aí nós aqui que estávamos de fora, o meu amigo comentando comigo, ficamos pensando, o que vai ser o futuro dele? Porque a perna dele teve de ser amputada. E teve de ser amputada num ponto que tem um ponto que você tem mais facilidade de colocar a prótese. Olha eu aqui falando, o médico ali me ouvindo, brincadeira, né? Mas a partir de um certo ponto já fica mais difícil. Você tem que ter uma prótese maior, às vezes nem dá liberdade de locomoção. Eu não sei como é que funciona. Então estavam torcendo para que ele conseguisse, né? Será que ele vai conseguir recuperar? Para encerrar a história, passado todo esse período, ele fez a prótese, recuperou, ele não faz as atividades que ele fazia antes, mas ele voltou a uma vida de plenitude, de naturalidade, de atividade. Então era uma pessoa que talvez na flor da juventude poderia ter desanimado, poderia ter se desiludido, né? Antes de começar o nosso encontro aqui, a gente estava mencionando algumas situações que terminaram em suicídio, que a gente pode até falar um pouco depois, né, se vocês quiserem. Mas as bênçãos que a gente recebe com a doutrina espírita, que vem nos explicar que a dor faz parte do crescimento, a dor faz parte do processo evolutivo, a dor está presente, na verdade, em todos os reinos da natureza, não é só no nosso reino nominal, tudo vai se deformando, transformando, sofrendo mutações. Existe a dor no campo da angústia, da aflição. A gente vê isso, por exemplo, no reino animal, quando uma fêmea vê a sua cria ser atacada ou agredida de alguma maneira. Então, nós devemos caminhar nesse estudo nosso aqui, né, ao falar da resiliência, justamente encontrando os recursos para fazer com que a gente, durante aquele momento que a coisa está deformando, a gente consiga recuperar a uma normalidade, não deixar que a dor se transforme em sofrimento agudo e aflição, que pode levar a consequências muito difíceis e desfavoráveis para o espírito naquela sua encarnação. Na verdade, a dor, ela é oportunidade para reflexão, para ponderação, as mais diversas. E assim eu vou encerrar essa minha primeira fala para poder fazer o rodízio, né? Muito obrigado. Ok, Marcelo. Vitor Hugo, eu queria voltar ainda ao evangelista João, lá no capítulo 16, naquele momento em que ele disse, né, que Jesus disse, né, nesse mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas antes desse momento, Vitor, ele está numa situação em que ele diz assim, lá no versículo 25, disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que eu não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Eis que chega a hora e já se aproxima, que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre essa passagem, né? É possível, Vitor, nesse contexto que nós estamos estudando aí? É preciso nos situarmos no capítulo 16, Jesus ele está despedindo. A gente vai ver uma fala do mestre já nesse tom mais saudoso, aonde ele utiliza ali da sublime oportunidade para deixar-nos algumas expressivas lições. É nessa parte que a gente vai ver ele falando assim, olha, o mundo se alegrará e vós chorareis, vós ficareis tristes, mas fica tranquilo, a vossa tristeza se converterá em alegria. Naquele momento, né, a gente sabe que prenunciava o instante do desencarne dele. Ele estava totalmente consciente daquela hora. Não, para ele não era um instante surpresa, ninguém havia pegado ele de calça curta. A situação
estava bem compreensível. E ele tinha noção dos testemunhos, até mesmo das dificuldades que os discípulos enfrentariam em sustentar os testemunhos, porque eles estavam na condição de alunos e ainda o tempo de aprendizado delongaria um pouco mais, até que se firmasse verdadeiramente os alicerces e as bases dessa confiança legítima. Para eles, discípulos, eles não tinham a expectativa, se a gente for observar Pedro, ele não tinha essa percepção de que Jesus desencarnaria e tão fosse do jeito que seria. Ele se colocava numa condição de proteção tal do mestre que para ele seria assim, de qualquer forma Jesus iria morrer, menos, né, de uma maneira dessa, porque ele protegeria o Cristo em todas as circunstâncias. Dos discípulos para com Jesus, a gente vê uma amizade, e a amizade de um jeito muito especial, sabe? Quando a gente quer proteger alguém, fala assim, não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com você, a gente vai estar aqui e se alguém vier falar qualquer coisa, a gente vai estar aqui, vamos bater de frente e não vai ter para ninguém. E os discípulos assumiram, a princípio, uma condição assim, principalmente Simão Pedro. No entanto, na hora dos testemunhos, eles acabaram por não conseguir sustentar a luz da confiança no divino poder. E o Cristo já sabia disso. Só que, apesar desse ato que haveria, né, de maiores fragilidades, porque a partir do Getsemane, nós vamos perceber o Cristo na sua plena serenidade, na confiança, porque ele veio porque quis, não obrigou ninguém a aceitar a vinda dele. O Mestre se dispôs a estar conosco, então ele não ia falar assim, seus ingratos, não, porque foi um gesto do coração do Cristo, há uma confiança legítima nas nossas almas, e a sua confiança não estaria circunscrita ao momento presente. Ela ultrapassaria o próprio campo das circunstâncias, porque Jesus convivia com espíritos e não com momentos dos espíritos. E nesse particular, ele sabia que apesar de determinadas circunstâncias, esses espíritos poderiam deixar florescer e iluminar os potenciais do coração. Haveria o instante do abandono, então somente João permaneceria fiel e fidedigno. Tomé, ele abandona Jesus, mas a consciência pesa e ele volta, e ele, conforme está no Boa Nova, tem um contato muito importante com o Cristo. E a crucificação se dá, a ressurreição igualmente. Depois das aparições de Jesus, a aparição na Galileia, a gente vai perceber um momento assim de tristeza. Eles não tinham perspectiva, porque era Jesus que guiava. Tá, Jesus ressuscitou, sim, a gente sabe, as coisas que ele disse não são em vão. Mas e agora? O que a gente vai fazer? E é justamente no instante do Pentecostes que, como Jesus fala em João, né, o Espírito se derramaria e eles poderiam orar ao Pai, as coisas eles perceberiam reajustar no instante oportuno. Porque justamente o resiliente é aquele que sofre um golpe, de certa maneira a vida traz algumas experiências complicadas e impacta. Porque o resiliente, vamos dizer assim, não é o coração que é de pedra ou de ferro, mas é o coração que se coloca na condição da água, em estado líquido, que apesar de receber imensos golpes, mantém-se na sua originalidade, sem perder a sua grandeza e as suas características. É aonde os discípulos, passado um tempo, vão reconhecer a necessidade da confiança. No Pentecoste se reúnem e eis que as línguas de fogo, o plano espiritual desvelado e protetor, se manifesta a orientá-los. Se até então o golpe havia deixado sobre eles o coração tanto que apertado, aquele instante reacendia a confiança. O Pai os visitava e o que eles diziam, o Espírito Santo começava a os guiar novamente. E na nossa vida, diante das dificuldades que a gente tem, é mais ou menos assim. A gente sente o baque, às vezes dá uma tristeza, a gente chega a desanimar, começa a pender, no dizer da música, a gente trupica, mas não cai. A gente sente um instante,
porque a nossa característica central é o sentimento, mexe com o nosso coração. Ruim seria se a gente fosse insensível, mas percebido esses impactos, eis que o Todo-Poderoso se manifesta, para que a nossa confiança seja erguida e a gente possa caminhar, porque sempre contaremos com a providência divina, que é a solicitude de Deus para com todos os filhos. Não só fez Deus desde o princípio por nós, mas prossegue fazendo, porque Ele tem cuidado pela sua criação. Que interessante. Olha só, Marconi, olha que interessante a frase que é colocada aqui pela Adriana Lavarini. Ela diz assim: André Luiz diz que a aceitação resolve a metade das dificuldades dos problemas. Você lembra dessa frase, Marconi? É interessantíssima, né? André Luiz, né? Médico André Luiz. Então, a questão da aceitação envolve, inclusive, quando você tem diante, no caso eu que sou médico, o diagnóstico de uma doença. O diagnóstico de uma doença, ele transforma muitas vezes as pessoas em pessoas mais fortes, em pessoas onde a doença faz parte da cura desse paciente. Então, muitas vezes eu encontro pessoas que se infartaram, que tiveram infarto, ou que tiveram câncer, ou que tiveram qualquer outro tipo de doença, onde essa doença fez com que a família, a própria pessoa que se adoentou, se tornasse ainda mais forte do que ela era antes. Então, eu tenho muitos pacientes que, após um infarto, descobrem a família, descobrem a si próprios, descobrem Jesus, descobrem várias coisas que estavam cegos, que estavam completamente anestesiados. E a resiliência, que eu acho que a gente precisa passar um pouco, né, além da questão da aceitação, é que é uma habilidade, né, essa competência diante das adversidades, que talvez ela possa ser em algum grau, inclusive aprendida, compreendida, né? Ao se falar de resiliência, ao dar exemplos, como o Marcelo deu o exemplo, né, daquela pessoa que foi atropelada e que sofreu uma amputação, e que a amputação, e eu tenho vários pacientes nessas circunstâncias, eu trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte no programa Superar da Prefeitura, onde várias pessoas sofreram lesões medulares, lesões em águas rasas, atropelamentos, doenças congênitas e tudo, e cada dia que eu saio de lá, eu me vejo diante do como professores são aquelas pessoas naturalmente que nos ensinam a viver melhor e que passam por dificuldades que são incríveis e que nós nem podemos imaginar, que são desde desafios econômicos até desafios físicos, né, emocionais, psicológicos e também espirituais. Então, eu fico pensando que a resiliência, esse tema é muito importante, porque falar sobre isso faz com que a gente desperte em nós esses músculos espirituais capazes de nos ajudar nas adversidades da vida. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente está imune ou que nada vai nos acontecer, né? Existe até uma certa empáfia material de que quanto mais recursos materiais eu tiver, mais imune eu estou às dificuldades da vida. E eu também atendo, além da parte da prefeitura, num consultório, e eu vejo exatamente como que pessoas de posses, pessoas que, do ponto de vista material, têm tudo, mas sentam diante de nós lá no consultório e falam: doutor, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu me sinto como se não tivesse nada. E muitas vezes eu já falei aqui que quando fizeram uma entrevista de um sambista lá no Morro do Rio de Janeiro, perguntou para ele o que era ser sambista, ele falou assim: aqui eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, que é a sabedoria dos sambistas de raiz, aos quais muitas letras são verdadeiras aulas de superação e de resiliência, e que eu gostaria que todos fossem convidados a entender um pouco da nossa cultura, da nossa brasileiridade, da nossa dificuldade inerente de sermos esse povo com tanta mistura e, por isso, tão rico e tão capaz de superação. E eu quero colocar aqui, Rubatino, que a gente não pode buscar um materialismo espiritual
que é o que você, diante de um sofrimento, as pessoas diante de um sofrimento, muitas vezes elas recorrem a templos, a igrejas, a casas espíritas, procuram saber quem é que na casa espírita dá o melhor passe, né? Que é o passe mais eficiente, como se isso fosse algo material, como se isso fosse um passe de mágica, como se isso fosse uma situação que, diante do sofrimento daquela pessoa, seja um sofrimento de uma doença, de um problema psicológico, seja lá qual for, ela então seria meio que purificada por algo mágico e completamente anímico e sem o menor esforço da parte dela. Então a gente precisa ficar atento aos analgésicos, àquela situação que nos tira a dor, mas não resolve, em essência, aquilo que provoca a dor. Então, quando a gente está no momento de pandemia, dá sintomáticos para a pessoa tratar uma virose como Covid ou influenza, a gente não sabe a guerra que está sendo travada nas profundezas do sistema imunológico. Ou seja, muitas vezes aquele sintomático vai ser útil para você não sentir dor, mas a doença está sendo tratada de uma forma muito mais interna, muito mais profunda. As raízes do problema são muito mais profundas. Ou seja, a dipirona pode te aliviar a febre, a dor, mas não é ela que vai curar a doença. Então, a gente precisa saber que é por meio dessa resiliência embasada na fé, né, embasada na confiança, que é o que o menino, o Vitor, falou muito bem. Se a gente não tiver o Pai ali para nos orientar, para nos amparar, a gente vai se sentir desamparado, a gente vai se sentir quase que punido pelas dificuldades que acontecem nas nossas vidas. Então, não vou me estender tanto para também distribuir a palavra aí para todos, né, Marcelo? Aí, Marcelo. Ok. A gente estava lembrando aqui da passagem de Lázaro. Lázaro tem uns momentos interessantes que talvez possam nos ajudar a entender o caminho que a gente traçar o caminho que a doutrina espírita nos ajuda nesses campos de superação. Porque o Evangelho de João, no capítulo 11, ele cita que as irmãs Marta e Maria, né, procuraram Jesus para dizer que estava enfermo aquele que ele amava, que era o irmão Lázaro. Então Jesus, diz assim o Evangelho, que Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Olha que interessante. Então, Jesus ele tinha essa capacidade de fazer torcer os neurônios nossos, né? Você está acostumado com um sistema, ele dava um choque de gestão, fazia um antissistema. Ele mudava a perspectiva. A enfermidade é uma coisa boa. Ele estava dizendo, é para a glória de Deus. Ora, em que isso vai nos afetar aqui? Que muitas vezes a dificuldade, o percalço, aquilo que nos pega de supetão, de surpresa, que a gente preferia que não acontecesse, são justamente os momentos de monitoria que nós estamos recebendo do plano superior. E nós vamos estar mais preparados para as lições que a dor ou o possível sofrimento possam nos trazer se nós conseguirmos raciocinar melhor, se a gente tiver um amparo de raciocínio. O amparo de raciocínio, nesse caso, seria justamente entender que muitas vezes esses momentos eles são para estimular a nossa capacidade de confiar, de ter fé, de superar. Nós mencionamos aqui as portas do suicídio, que seria muito próprio, talvez, daquele que não se preparou para a vida espiritual. Mas nós estamos falando de vida espiritual, uma vida espiritual de aprofundamento, de pensamento filosófico, de entendimento, não a vida espiritual
de rituais exteriores, de dogmas, porque isso na hora da dor, às vezes, vai acontecer como mencionou o Marconi, né? As pessoas às vezes procuram a casa espírita porque quer o melhor passe, quer que caia lá um pó de pirlim-pim-pim e de repente somem todos os problemas. Mas a melhor forma de lidar é com o preventivo. E o preventivo se constrói com as pílulas do conhecimento, do entendimento, que a doutrina espírita muitas vezes nos ajuda de forma espetacular. Então Jesus ainda diz assim: o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono, se referindo a Lázaro, porque a espiritualidade superior, a divindade, Jesus, o seu ensino, ele tem capacidade de despertar o sono do espírito, que o sono do espírito é a própria morte do espírito, é o espírito que está inativo, que ele só produz para si próprio, que ele não faz nada por ninguém, que ele não visa crescimento a não ser material. Essa é a morte do espírito. Então, prosseguindo aí no Lázaro, que é lógico, é uma passagem imensa, mas nós estamos pensando algumas frases aqui para nos ajudar. Jesus fala: tirai a pedra, porque é o momento que nós temos que sair da pedra do entendimento literal, dogmático, aquela coisa quadrada, fantástica, fabulosa, que eu faço trocas com Deus e as coisas vão dar certo, eu reservo uma data num dia santo, eu faço um jejum por causa daquele momento ali e minha vida vai melhorar completamente, mas e a construção do reino de Deus que eu tenho que expressar por meu intermédio? E aí Jesus chama: Lázaro, sai para fora. Pronto, encerrou o que a gente queria falar do Lázaro. Sai para fora, Lázaro. É Jesus pedindo: construa o seu caminho de felicidade. Construa o caminho para o qual você vai conseguir superar os momentos ruins que você achar que são ruins e que a doutrina espírita vai explicar muitas vezes que são bons, na verdade, são necessários, são reparações de vidas anteriores, são momentos em que você vai mostrar sua força, sua pujança, seu mérito. Então, o estudo, a troca de ideias, a reflexão vai ajudar muito mais do que aquelas situações como citou o Marconi, que você chega de última hora e quer ir lá resolver a questão. Quantas vezes nós vimos adentrar a casa espírita a pessoa que tinha acabado de receber uma notícia da desencarnação de um filho, por exemplo, e vai lá achando que o filho já vai manifestar e pronto. E não é isso que vai trazer conforto, na verdade, né? Então isso aqui foi só uma ilustração. Vou citar aqui para encerrar a frase que eu achei genial do capítulo que o Rubattino mencionou para mim, do livro Jesus no Lar, que ele havia conversado comigo sobre isso, qual seria o escopo de hoje, e ele mencionou um capítulo do livro Jesus no Lar, que a gente até tinha estudado recentemente, porque eu tenho um grupo de estudos em cima desse livro. No capítulo intitulado A Razão da Dor, tem uma frase assim: a razão da dor humana procede da proteção divina. E aí eu não vou nem falar nada, vou deixar cada um quebrar a cabeça aí em cima desse pensamento. Pois é, e aí então chegou o nosso garoto, né? O Vitor, né? Que mostra-se jovem fisicamente, mas sentimos ser um espírito já veterano e muito preparado, né? Os embates da vida. Então, Vitor, nós temos um livro que foi lançado recentemente em Belo Horizonte, e os autores são vinculados, têm algum elo de ligação com o Grupo Sheila. Um livro chamado Contemplando Estrelas. E tem uma série de histórias vividas pela mocidade espírita Maria João de Deus, em que eles tiveram a oportunidade de vivenciar aquela proposta crística, né, do amor ao próximo. E nesse livro tem uma das histórias, conta uma epopeia vivida por uma menina que veio
do Paraná para Belo Horizonte, né? Não se sabe como que ela veio parar aqui, ela é uma menina moça, já adolescente, e depois ela foi socorrida, então, pela mocidade ali naqueles encontros noturnos, naquelas situações difíceis, e num dado momento, ela se ligou, se vinculou à história ativa da Mocidade em Ação, né, do trabalho feito em favor de semelhante, e que interessante é que ela se aproximou muito, né, ficou muito simpática aquelas ideias, e ela se aliou a uma pessoa que era viciada, mas a pessoa era um espírito que tinha também valor íntimo, e no fundo ele acabou sendo tangenciado pelas forças do bem, e passou a buscar, naquele sofrimento que ele vivia, naquela miséria que ele passava, passou a buscar também um quadro, uma situação melhor para ele. E, na verdade, a história é interessantíssima, rica em detalhes das participações. Eu não quero fazer um spoiler aqui do livro, né? Mas é interessante quem tiver oportunidade de ler. O livro chama-se Contemplando Estrelas, um livrinho pequeno, muito interessante. E o fato, Vitor, é que no final a moça então resolve se recompor com a família, certo? Naquele aconchego que ela teve da família espírita, das pessoas vivendo intensamente a proposta crística, né? Ela se encantou com aquilo e foi se envolvendo de tal maneira que despertou aquele sentimento da desculpa, do perdão que ela deveria oferecer também na contrapartida aos familiares que provavelmente a contrariavam, né? E ela acaba retornando às suas origens, né? Isso aí, Vitor, me faz lembrar aquela passagem do Evangelho que Jesus diz, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estive doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Quer dizer, a missão espírita, a missão nossa, a rigor, seria uma missão de solidariedade, né, Vitor? Indiscutivelmente. Conforme o nosso querido São Vicente irá nos dizer na questão 888A de O Livro dos Espíritos, há uma solidariedade em toda a criação, não só no que diga respeito às nossas existências, de nós para conosco mesmo, essa solidariedade acontece, ou seja, uma escolha que eu tomo agora, ela impacta, ou seja, ela está conectada às minhas outras escolhas, uma vida está ligada a outra vida, mas é importante reconhecer que os espíritos igualmente estão conectados. Mais do que conectados, há um princípio na lei divina que nos fala da cooperação, da colaboração. Há sempre à frente, vai dizer São Vicente, há sempre à frente de nós alguém, um espírito superior que nos guia, aperfeiçoa, e alguém na retaguarda, ao qual nós colhemos daquele que está à frente para servirmos ao que está atrás. Porque é nesse entrelaçamento que a harmonia se estabelece, aonde quem mais pode vem ajudar aqueles que estão, de certa maneira, ainda estagiando, ainda em planos inferiores ou escolhas um tanto que difíceis. É preciso reconhecermos que é justamente dessa solidariedade, dessa cooperação, que o desenvolvimento de toda a criação acontece. No dizer de Emmanuel, quando comenta Paulo, né, ele diz assim, olha, quem se torna um vaso, né, em que pode ser depositado os valores divinos, esse coração, ele se torna um devedor. Quem sabe se torna devedor de quem ainda não sabe, de quem é ignorante. Aquele que alcançou determinada condição é devedor daqueles que ainda não conseguiram atingir tal condição. A solidariedade se expressa por uma necessidade de auxílio que nós prestamos. A gente acolhe e deixa fluir esses patrimônios aos quais nós recebemos por acréscimo da misericórdia.
Se hoje nós temos a oportunidade de sermos intercessores na vida de alguém, nada mais é do que tão somente a lição grandiosa da misericordiosa com que temos sido abençoados todos os dias, porque os nossos passos têm seguido adiante justamente pela quantidade de espíritos que resolvem assinar o cheque da encarnação e falar assim: eu posso cuidar dele, vou ajudar, confia em mim que vai dar certo, ele vai voltar melhor. E é justamente essa cooperação bendita do amor que vai vitalizando as nossas vidas. E é muito bom sermos esses agentes promotores da esperança, quando muitas vezes os nossos companheiros encontram tantas portas fechadas, encontrar essa janelinha ali, quase fechando ali uma frechinha de luz, é um ponto de alegria para recomeço. E na condição de espíritas ainda mais consciente dessas leis que nos regulamentam a vida, ser esse coração que estende a mão verdadeiramente a cooperar na obra do Mestre. E se a gente, não aqui me estendendo, mas se a gente pensar, imaginemos um pai que está com um filho ali na idade dos 16, dos 18 anos, por exemplo, precisando aí, quando não está na faculdade, precisando de um trabalho. A pessoa que dá oportunidade para esse filho desse pai, né, vai fazer um profundo bem. E o pai, por mais que não tenha sido beneficiário direto, mas indireto, ele vai sentir de tal forma uma gratidão por ali um coração se abrir em confiança para que o seu querido tenha a oportunidade de trabalhar. Imaginemos a frase de Jesus: tive fome, me deste comer, e assim por diante. Senhor, quando é que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando é que estivestes nu e te vestimos, estiveste doente ou preso e fomos te ver? A cada um desses pequeninos que fizestes, a mim mesmo tivesses feito. Porque verdadeiramente, da mesma forma que o pai se alegra pela oportunidade que alguém dá ao filho, igualmente o Cristo, diante dos seus tutelados, se alegra com cada um de nós que nos colocamos à disposição de oferecermos esses recursos para que aqueles que às vezes passam por momentos mais difíceis tenham condições de encontrar a luz da fé, para que a resiliência não lhe seja valor em vão, mas seja a verdadeira conquista da alma, trabalhando e lutando a cada dia para retornar às suas origens. Porque da mesma forma que Jesus cura o obsidiado em Gadara, e ele queria falar: vamos seguir aqui. Ele queria seguir com Jesus. Jesus fala: não, vai, volta à tua casa e mostra quão grandes coisas o Senhor te fez. Porque esse é o objetivo. A gente é abençoado para que outros corações igualmente sejam, com a nossa transformação e com aquilo que a gente tem de melhor. Que interessante. Mas, ô Marconi, eu queria me lembrar aqui, né, com você, você já esteve conosco algumas vezes, né, em alguns momentos muito especiais, e eu me lembro de uma vez que você disse, que me deixou fazer reflexões por muito tempo, que você disse que às vezes aconselha o seu paciente, né, lá na clínica, quando ele está sendo atendido, que ele preste muita atenção, sim, nas recomendações médicas que você ali faz, mas que preste muito mais atenção naquilo que você não disse. Então, eu queria que você trouxesse de novo, porque nós estamos falando aqui, Marconi, de pessoas que estão, às vezes, adoecidas com a saúde, né, que estão vivendo situações críticas, adversas mesmo, né? Casos em que a probabilidade de êxito fica reduzida, e aí você diz ao seu paciente, né, para ele prestar muita atenção naquilo que você não disse. Essa é uma fala que eu coloco nas minhas avaliações, sobretudo quando o paciente percebe que eu conversei com ele além das palavras. E muitas vezes isso acontece quando a gente entra em sintonia com o paciente de uma maneira humana, de uma maneira empática,
e a gente se permite sentir a dor que aquele paciente está sentindo naquele momento. Eu costumo fazer uma outra metáfora, Rubatino e Menino e Marcelo, que o paciente ele me convida, como se o consultório fosse um deck, um porto, e ele me convida para que eu entre no navio e que a gente vá, nós dois juntos, para um oceano, para o seu alto mar, e que nesse alto mar ele vai me contar, ou não me contar de forma verbal ou de forma não verbal, as dificuldades que ele está apresentando, as dificuldades mais ocultas, aquelas dificuldades que não são reveladas muitas vezes. Por isso que, de certa forma, em alguns momentos, que eu não posso falar tudo o que me passa e me vem à cabeça, justamente porque talvez aquele paciente pode não estar preparado para ouvir determinadas questões, mas pode vir a ficar preparado em outros momentos, porque a gente vai plantando sementes, né? A gente vai plantando sementes nesse alto mar. Durante essa consulta, a gente vai visitar, né, tempestades, momentos difíceis, um pôr do sol também, momentos alegres, momentos onde a pessoa conseguiu se superar e tudo, e ele vai me mostrar um pouco dessa tela mental, dessa tela interior que ele muitas vezes deixa resguardado. E aí, né, quando ele me devolve para o porto, né, quando ele me deixa novamente no porto, eu coloco para ele justamente essas questões de que nós conversamos coisas que foram verbalizadas, mas também conversamos durante todo aquele momento que durou a consulta, coisas que não foram verbalizadas. E que essas que não foram verbalizadas possivelmente serão mais importantes do que aquilo que foi dito. E muitas vezes o paciente se torna um pouco sem entender o que aquilo significa, mas posteriormente, no retorno, em outros momentos, ou pelo WhatsApp, ele acaba falando: hoje eu entendi por que você falou aquilo comigo, por que determinadas questões foram colocadas. E eu já falei aqui também, Rubatino, que muitas vezes pacientes que relatam que têm insônia e chegam na consulta querendo remédios para dormir, doutor, eu quero um remédio para dormir, para eu acordar no outro dia e não lembrar de nada. E, obviamente, dada a identificação de cada tipo de insônia, eu costumo dizer para alguns pacientes de que aquela insônia é o momento que talvez Deus ou Jesus, muitas vezes eu não uso nem essa palavra, né? Não uso nem essa questão espiritual envolvida, mas eu falo assim, talvez você precise ficar acordado até mais tempo, porque vai ser nesse momento dessa sua angústia que as respostas lhe serão reveladas. Então, se eu te dou um remédio para você dormir, eu posso estar te atrapalhando nesse processo, inclusive do nosso tema aqui, que é a resiliência. Ou seja, eu posso estar dando uma dipirona, né, o paracetamol, para uma dor que precisa ser sentida para ser ressignificada, para ser reestruturada naquela situação que aquele paciente está vivenciando. E isso faz parte de um processo que não é rápido, não é uma mágica, não é um milagre, ele é um processo que demanda o querer do Leon Denis, né? O poder é querer, mas eu quero fazer a reforma íntima, né? O que vem a ser essa reforma íntima? Então, diante dessas dificuldades, a pessoa percebe que, por mais forte que seja o analgésico, ela não vai curar o seu problema. Então, eu peço a ela para se ouvir. Então, quando eu digo a ela para ela ouvir muito mais aquilo que eu não disse, é que ela preste atenção nas coisas que ela precisa ouvir e que ela mesma está evitando ouvir. E aí eu coloco algumas questões que eu gostaria de colocar, justamente porque a gente vai encaminhando aí para uma fase mais avançada da nossa live, que existem experiências, né, que não irão permitir o retorno nosso ao que éramos antes. Ou seja, o conceito da resiliência, ele ainda é, inclusive, talvez abaixo da necessidade que nós temos diante de determinados problemas que são fortíssimos, que são gravíssimos. Ou seja, a gente pode fazer algumas analogias. O bambu não quebra? Quebra.
Fisicamente, se você envergar ele para valer, ele vai quebrar. Barragem não cede, por mais que os engenheiros façam cálculos, né, e tudo, e que a gente vê, cede e cedeu, e a gente viu aí o desastre de Brumadinho. Titanic não afunda? Afunda. Ou seja, então existe pontos onde o problema ele pode ser, de fato, intransponível do ponto de vista material, mas ele vai ser transponível do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da existência daquela pessoa após aquele problema. Então, a gente, nesse contexto, a gente precisa compreender que, além do termo resiliência, eu gostaria de trazer à tona aqui um outro termo, da mesma maneira que respeito está algumas escalas, algumas oitavas acima de tolerância, assim como harmonia está algumas escalas acima do equilíbrio. Ou seja, minha filha me falou há muitos anos atrás: pai, eu sei o que é equilíbrio, mas eu não sei o que é harmonia. E eu fiquei assim estupefato com aquela frase. Ela tinha 5 anos e ela falou assim: pai, eu sei o que é equilíbrio, mas eu não sei o que é harmonia. E de fato, a harmonia é diferente de equilíbrio, respeito é diferente de tolerância, e resiliência pode também ser diferente de um outro conceito que eu queria trazer da matemática, do Nassim Taleb, que obviamente demanda mais tempo. A gente pode até fazer de novo uma live sobre esse termo, que é o da antifragilidade. Que a antifragilidade é aquilo que eu falei com vocês. Muitas vezes o problema não vai fazer com que você se torne o que você era antes, como na resiliência do material da engenharia. O antifrágil vai usar todas essas contingências, essa aleatoriedade, essas adversidades, a dor, para te transformar em algo mais forte do que você era antes, e não mesmo do que você era antes. Então, o conceito da antifragilidade, ele precisa sair do terreno do mercado financeiro, né, da matemática, entrar no mundo espiritual, porque muitas vezes a dor, como é que é a dor de perder um filho? Como é a dor de ter uma perna amputada? Como é a dor de ter um coração transplantado? E mesmo que você tenha tido êxito de você ter transplantado um coração que era seu, como é que é isso? Quem são essas pessoas que passaram por problemas gravíssimos? Elas se tornarão quem? E aí o conceito da antifragilidade, ele vai além, como respeito vai além da tolerância, harmonia vai além do equilíbrio, a antifragilidade talvez vá além da resiliência, justamente para nos transformarmos em pessoas mais fortes, em pessoas mais resilientes, mas, sobretudo, mais amorosas, mais empáticas. Que interessante. Marcelo, eu queria até trazer para você, que é um tarefeiro de longa data, né, na seara espírita, porque muitas pessoas, né, muitos de nós, procuramos o espiritismo para encontrar solução para os nossos problemas, nos livrar deles, né, deixá-los lá e sairmos com uma equação nova que nos permita ser livres daquela dificuldade. Mas nós sabemos que muitas vezes ele está indo à casa espírita, não necessariamente porque ele deva se curar, mas que precisa entender aquela dificuldade, que valor ela tem na sua experiência e o que ela pode mudar naquela pessoa que naquele momento passa por angústias, por sofrimentos que lhe são íntimos e que, na verdade, a casa espírita vai trazer luz ao seu entendimento, não é, Marcelo? Um ponto extremamente interessante e importante. Todos nós que temos a vivência de estarmos na instituição já na condição de trabalhadores, porque muitas vezes nós entramos lá como esses, né? Mendigos do espírito, precisando de ajuda, de auxílio, de compreensão. Então, aqueles que conseguem fazê-lo em busca de algo maior e de longo prazo vão se dar melhor do que aqueles que estão em busca do processo rápido de eliminação ou solução dos seus problemas. Por exemplo, diante da morte de um filho, que solução que se pode dar?
não vai voltar o filho à vida. Então a solução está no íntimo da pessoa, é o íntimo que tem que alterar, é o íntimo que tem que mudar. A casa espírita ajuda sim, ela vai indicar o livro, ela vai preencher o nosso tempo com a tarefa, com a socialização, com opiniões, com palestras, um monte de coisa ali para regar a nossa cabeça e não deixar a gente ficar morto ali e preso no problema, né? O Bezerra de Menezes, ele tem um livrinho, acho que eu até falei sobre isso, falo livrinho porque é pequenininho, tá? Não é porque é um livro pequeno de conteúdo, não. No qual ele diz que quando nós estamos assim com uma tristeza muito grande, é muito importante estudar um assunto para poder irrigar a cabeça, né? Ocupar a mente com um outro tema que não seja aquele que nos provoque a tristeza. Marconi falou a respeito do remédio para dormir que o paciente dele pede. Por quê? Porque ele quer fugir, ele quer apagar, ele quer desligar a luz, ele quer dar um tempo. Eu tenho um caso engraçado que um colega de trabalho lá, quando eu trabalhei numa grande empresa, a CEMIG, e às vezes a gente ficava apertado com as coisas que tinha que fazer, que resolver, a complexidade. Então, às vezes, ele ia esquentando a cabeça e teve um dia que ele soltou uma. Isso não é frase do Espiritismo, tá? Ela só é hilária. Ele falou assim: ai, que vontade de dormir 10 anos e acordar aposentado. Então, ele errou 2 conceitos aí, né? O conceito de você não ser útil, não trabalhar, ficar 10 anos apagado, a fuga, e falar que aposentado não tem o que fazer, né? É o conceito, tem um conceito antigo esse, mas ainda vige em muitas situações. Então, essa condição, nós somos muito auxiliados realmente na casa espírita. Eu estava refletindo aqui a respeito da questão da desencarnação, porque vejam bem, é a dor talvez mais forte para o ser humano quando há uma perda de uma pessoa querida, principalmente quando é repentina. E quando repentina no entendimento de que não estamos preparados para essa situação. Você não está preparado, acontece. Vamos ver, por exemplo, as pessoas que foram em Capitólio, foram lá fazer aquele passeio de barco. Eu já estive lá com a minha esposa, já é maravilhoso aquele passeio lá. Aí a coisa aconteceu no momento em que está com muita chuva, que está perigoso. Muito bem, mas estavam lá. Agora morreram, desencarnaram 10 pessoas, sei lá quantas. Por azar? Por má sorte? O que foi o que aconteceu? O que aconteceu na visão espírita não tem nada a ver com azar, não tem nada a ver com má sorte. Assim como isso não acontece com uma pessoa que falece com uma bala perdida, isso está previsto na lei de causa e efeito, no tempo da reencarnação, no tempo que vai durar a reencarnação, porque o único momento em que isso é contrariado é o momento de suicídio, seja ele lento, né, um processo lento, ou o processo repentino do suicídio. Agora, em que condição as pessoas vão se restabelecer dessa situação, de uma morte repentina, que aí exigiria uma grande resiliência, né? Em que situação, como que elas vão, tanto as que acordam no plano espiritual de repente, passa lá o período da perturbação, que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, que vai acontecer, e de repente está num ambiente, desperta no outro completamente diferente, que uma pessoa que está ali, num barco, tirando férias, curtindo a vida, de repente, de um segundo para o outro, ela está desencarnada. Ela não teve tempo nem de sentir dor. Caiu uma montanha em cima dela ali. Pum! Acabou. Aí ela entra em perturbação, ela desperta no campo espiritual. E a outra que ficou, que o filho foi navegar, que o marido, o namorado, e não voltou, morreu num acidente que teve até uma repercussão mundial. Como que fica um, como que fica outro diante da situação? Ou seja, a morte é a mesma, mas a condição do espírito, ela vai estar fortalecida de acordo com o entendimento, com a fé,
a forma como ele desenvolveu esses conhecimentos, esse raciocínio, esse entendimento que não adianta procurar soluções de última hora, porque a cura verdadeira, ela é uma cura que vai sendo trabalhada aos poucos. E nisso, com toda certeza, o que o Rubattino disse está certíssimo. A casa espírita, sem detrimento de outros templos religiosos, mas falando daquele que nós frequentamos, que é um templo de cura moral, vamos dizer assim, mais do que religioso, é um templo que trata assuntos da moralidade humana, né? Que é o cristianismo. Então, esses que estão com disposição de investir seu tempo nas atividades que a casa oferece, vão se fortalecer muito, muito, e vai evitar casos de suicídios que não têm o menor sentido. Eu até estava relendo aqui a frase, só para me encerrar, de João capítulo 11, versículo 21, ainda no caso lá do Lázaro, quando Marta fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então não é o Jesus físico do lado impedindo a morte do Lázaro. Ele não ia lá defender o Lázaro. É a presença do Cristo interno, do conceito, do ensino moral cristão no coração. Esse entendimento é que evita a morte do espírito e a doença do espírito. Mas eu queria voltar aqui agora, Vitor, trazendo para você de novo, provocando a sua sensibilidade de estudioso da terceira revelação, mas muito em particular da segunda, né, quando Jesus traz a Boa Nova. Né? Tem um instante, Vitor, que Jesus se depara com uma situação diferenciada, em que um grupo de religiosos daquela época, os fariseus, né, traziam uma mulher pecadora e a apresentaram a Jesus dizendo que essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Diz a lei antiga, diz a lei de Moisés, que nesses casos a mulher deve ser apedrejada. E aí há aquele fato inusitado, extraordinário, né, em que Jesus faz aquela pausa, né, como levar todo aquele grupo à meditação. E no dado instante, né, quando Jesus vai se pronunciar de novo, né, ele se dirige àquele grupo de agressores, né, de justiceiros, dizendo a eles que aquele deles que fosse uma pessoa sem pecado atirasse a primeira pedra. E aí, Vitor, nós vemos que Jesus faz ali para a mulher, né, coitada, um voto de confiança, né, um apelo à resiliência, né, não desista, minha filha, né, você precisa superar, né, vá e não peques mais, para que fato semelhante não volte a ocorrer. Você pode comentar para nós, meu querido amigo? Com certeza. Apenas comentando a postura de Jesus rapidamente, ele, diante de todos que ali se encontravam, inclusive alguns discípulos que apoiavam os fariseus, como nos narra Humberto de Campos, quando o nosso querido Bebeto vai comentar essa passagem, nós percebemos que João, por exemplo, o discípulo que mais conseguiu aproximar-se do coração do mestre, ele também não tinha compreendido aquilo que Jesus havia feito. Mas é algo curioso que quando estudamos a lei de justiça, amor e caridade, na terceira parte, capítulo 11 do Livro dos Espíritos, ali nós temos uma importante lição. Conforme os espíritos vão dizer para Allan Kardec, a justiça, o sentimento de justiça foi posto dentro do coração do homem. Todos nós temos, faz parte da ordem natural da vida. A criação é portadora desse instinto de justiça. De tal forma, como vão dizer os espíritos, uma leve injustiça
nos indigna o coração, ou seja, nos faz pensar que não, aquele não é o estado natural das coisas. A gente foi criado para algo mais, para amarmos-nos verdadeiramente e não para mantermos-nos naquela situação. Essa noção de justiça que Deus aplicou nos nossos corações relembra-nos verdadeiramente a lei que resume todas as outras no dizer de São Vicente, a lei de amor, que regula os seres orgânicos e inorgânicos, que regula todo o universo. E é nesse momento que Jesus chama a atenção da multidão em particular, convida-os a se atentar a esse sentimento de justiça que se encontra dentro de nós, que nos faz perceber verdadeiramente as circunstâncias sobre um novo prisma, ajudando-nos a compreender a parcela de responsabilidade que nós temos diante da vida. O, é, a nossa intimidade, ela nos alerta em relação aos posicionamentos que a gente possa adotar e que, por vezes, não estejam de acordo com a lei de amor. A gente percebe um estranhamento do nosso coração, a nossa intimidade não permanece normal, porque verdadeiramente nós fomos projetados para essa noção de justiça mais excelente, que nos traz paz. E que Jesus encaminha não só aqueles corações, não só o Cristo providencia para aqueles corações a justa reflexão, mas ampara igualmente o coração daquela mulher. Ampara igualmente o coração daquela mulher. Vai, não peques mais, pode ser igualmente um convite de Jesus a dizer: olha, você pode oferecer muito mais para a vida do que isso. Não faz isso com você mesma. Porque tudo que a gente vai cultivando, e aí, por vezes, essa tristeza mórbida, esse desânimo, às vezes mais presente, ele pode ser mais do que prejudicial para os nossos espíritos, ruindo essas forças, essa vitalidade que a gente tem. Porque somos portadores realmente de força. E é justamente a confiança, a vontade que essa gerência bem orientada e dirigida no dizer de Emmanuel, que pode levar-nos e conduzir-nos a gente sair das situações mais difíceis e complicadas para avançarmos mais adiante. Quando vamos observar o nosso querido, a psicografia de Edivaldo Pereira Franco, quando comenta essa passagem, essa mulher vai se encontrar à noite com Jesus e o mestre vai acolher o coração dela, falando sobremodo da necessidade de duas coisas: confiança e paciência. Deus não fecharia as portas para o seu coração, permaneceria velando pela sua alma. Era preciso confiar. Confiar é ter a disposição de participar dos propósitos divinos, ou seja, no dizer do, não sei quem colocou, acho que foi no chat privado, Jesus no leme, nós remando. É quando você reconhece a grandeza daquele que conduz e fala assim: eu vou participar do processo e eu vou estar junto, venceremos juntos. E aí a gente aplica a nossa força. E é nessa hora que o nosso coração é vitalizado de novos sentimentos, porque a gente sai de um estado para avançar em relação a outro. Então a confiança é necessária, mas igualmente a paciência, porque as coisas têm o seu tempo de dilatar, se reajustar, e a gente nunca, as situações, o espírito, ele passa por um processo que ele nunca é o mesmo diante de uma situação menor, maior, expressiva, que seja, a gente sempre sai um pouquinho transformado, porque essa lei que nos conduz, ela mexe, as experiências, elas nos tocam mais profundamente o coração, mesmo nos nossos graus de resistência e inflexibilidade, vem nos convidando. Paulo, que era o mais assim inadvertido nessa questão, mesmo com um movimento do seu orgulho, se abriu para que ele pudesse conhecer o poder divino em relação ao que lhe caberia fazer na jornada da vida. Paciência e confiança são duas ferramentas que aquele coração ouviu do mestre, como também
temos ouvido diariamente, quando não a todo instante, em alguns ciclos da nossa existência. Fazendo um certo gancho com o que o Vitor falou no final da fala dele, lembrando de Paulo, né, na epístola em Efésios, onde ele coloca que é sede fortalecido no Senhor. E, posteriormente, né, na revista O Reformador, o Emmanuel coloca: a fidelidade precede a comunhão. E a fidelidade a Cristo, a fidelidade a Deus, aos ensinamentos, ou seja, a gente precisa ter realmente quem está no timão, né, quem está conduzindo é Deus, e a gente está de fato no remo, como foi muito bem lembrado aqui. Então, falando de resiliência, antes de quebrar, se transforme, e se quebrou, também se transforme. Porque, na verdade, já que estamos usando o conceito da física, né, nessa vida tudo se transforma, nada se perde. Então, se vai quebrar, se você percebe que vai quebrar, seja preventivo e se transforme, e se quebrou, se transforme também. Só o nosso agradecimento, a gratidão do coração pela oportunidade, pelos aprendizados, por poder conhecer esse menino adulto que, como espírito e como espírita, já está fazendo, irradiando aí, né, com a sua serenidade, com o seu conhecimento, com a sua ponderação, vai alcançar muitos corações, tem uma missão especial nessa encarnação, né, menino? E agradecer também ao Marconi por tê-lo conhecido, agradecer ao Batino pela oportunidade, todos os irmãos e irmãs que estiveram nos ouvindo. Eu vou apenas mencionar pessoas que estavam no chat, porque eu não fico acessando o chat aqui, mas recebi aqui pelo meu celular que a nossa querida amiga Vanderléia Medina, com quem trabalhamos tantos anos aqui em Belo Horizonte, na visita fraterna, e a Adriana Lavanini se pronunciaram a respeito de suas superações, a respeito de desencarnação dos seus filhos. Então, baseado no fundamento do apoio da doutrina espírita. Então, quem somos nós para conseguir estar no coração delas e medir o que elas passaram e o esforço que elas tiveram de empenhar para conseguir fazê-lo? Mas é possível. Se a morte de um filho pode ser superada, então, por que não evitar outro tipo de situação?